Se liga, nesse mundo doido de caçadores e portais, a regra é clara. Ou você é o predador, ou você é o lanche. Não tem meio termo. No topo, você tem os Rank SSS, uns monstros que peitam um dragão ancião sozinhos e ainda saem para tomar um café. Eles são basicamente deuses andando na terra. A galera para na rua para tirar foto, as crianças sonham em ser como eles. E aí, meus nobres, antes de ver o pau quebrando, já esmaga esse like para fortalecer a seita e bora pro vídeo. E lá embaixo, mas bem lá embaixo mesmo, no esgoto da cadeia alimentar, você tem os Rank E. E é aí que a gente conhece o nosso mano, Elian. Pensa num cara azarado. Agora multiplica por 1000. Elian era um curandeiro Rank E. E quando eu digo curandeiro, não imagina um mago de manto branco que ressuscita os mortos. A cura dele era tão fraca, mas tão fraca, que mal fechava um arranhão. Era tipo passar mertiolate numa amputação. O grupo dele só o mantinha por perto porque era melhor que nada. E porque ele era barato. Um verme. Era assim que todos o viam. Mas esse verme tinha um motivo para rastejar na lama todos os dias. A irmã mais nova dele, Lyra. A menina estava definhando por causa de uma doença rara. Uma maldição de mana que nem os melhores médicos do mundo conseguiam curar. A única esperança era um item lendário. A lágrima do dragão de gelo. Que só dropava de um boss numa dungeon rank A. Uma dungeon que um rank E como o Elian jamais sonharia em entrar sozinho. Por isso, ele fez o impensável. Ele vendeu tudo o que tinha, se humilhou, ajoelhou e implorou para se juntar à equipe do maior herói da nação. O Sol do Brasil. O Brabo. Valérius, o herói número 1, o único rank SSS do país. O cara era uma celebridade, um monstro que solava exércitos. E, surpreendentemente, Valérius aceitou. Ele disse que via potencial no Elian, que via seu esforço. Pobre Elian. Mal sabia ele que estava entrando direto na jaula do leão. A invasão da dungeon foi um inferno. Monstros que poderiam ter matado Elian com um peteleco eram aniquilados por Valérius e sua equipe de elite. Elian fez o trabalho sujo. Gastou até a última gota de mana, curando os arranhões dos tanques, mantendo todo mundo de pé, mesmo quando seus ossos doíam de exaustão. Ele era o saco de pancadas, o curativo ambulante. E ele não se importava. Ele tancou tudo, porque no final, a recompensa seria a vida da sua irmã. Eles finalmente derrotaram o boss. O corpo do dragão de gelo caiu, e do seu coração, uma única gota congelada, brilhando com uma luz azul, rolou pelo chão. A lágrima do dragão. Elian chorou de alívio. Ele conseguiu. Ele ia salvar a Lyra. Ele se arrastou até o item, com as mãos tremendo, e o pegou. Foi aí que a máscara de Valérius caiu. O herói se aproximou, com aquele sorriso perfeito de propaganda de creme dental. Mas os olhos dele estavam frios como o gelo daquela dungeon. Bom trabalho, Elian, disse Valérius, a voz calma e aterrorizante. Você foi um ótimo burro de carga. Agora, me dá isso aqui. A mente do Elian bugou. Ele não entendeu. O quê? Mas, o acordo? Minha irmã. A risada que saiu da boca do Valérius não foi a de um herói. Foi a de um demônio. Os outros membros da equipe, todos rank A e S, só observavam com desprezo. Ninguém moveu um dedo. Sua irmã? Valérius zombou. O destino de um inseto não importa no grande esquema das coisas. Um item lendário como este na mão de um verme como você. É um desperdício. Eu vou usá-lo para fortalecer ainda mais o meu poder. O mundo do Elian desabou. Ele agarrou a lágrima com força. Não, você não pode. Valérius suspirou como se estivesse entediado. Que insistente. Rapaziada, comenta aí embaixo, solou. Se você acha que ele ganha essa, ou digita F se ele vai de base.
Quero ver quem acerta. E então, o herói número 1 do país quebrou o braço do curandeiro Hank, e como se fosse um graveto. Crack! O grito de dor do Elian ecoou pelas paredes de gelo. A lágrima caiu da sua mão inerte. Valérius a pegou no ar, admirando seu brilho. Você realmente não entende o seu lugar, não é? Disse Valérius, chutando o estômago de Elian. Ele continuou a espancá-lo, quebrando suas pernas, suas costelas. Não foi uma luta, foi um massacre. Os outros caçadores riam, vendo o lixo ser colocado em seu devido lugar. E então, Valérius fez o pior. Ele colocou a mão no peito de Elian, que já estava quase inconsciente, e uma luz sinistra brilhou. Vou até levar isso como um bônus pelo incômodo. Elian sentiu uma dor 1000 vezes pior que os ossos quebrados. Ele sentiu seu núcleo de mana, a fonte de todo o seu poder, sendo arrancado de seu corpo. Para quem não manja, isso é pior que a morte. É ter sua alma de caçador roubada enquanto você assiste. É ser nerfado para um nível abaixo de um humano comum. Depois, eles o arrastaram para fora da dungeon e o jogaram num beco imundo, no meio do lixo e da chuva que começava a cair. Despojado de seu poder, de sua esperança, de sua única chance de salvar a irmã. Ali, morrendo lentamente, Elian viu um telão gigante na lateral de um prédio ligar. E quem estava lá, sorrindo para as câmeras, segurando a lágrima do dragão de gelo? Valérius. O noticiário o aclamava. Herói número 1, Valérius, conquista sozinho a dungeon de gelo e adquire um tesouro lendário. Sozinho. O mundo inteiro aplaudia o homem que tinha acabado de destruir sua vida e condenar sua irmã à morte. Ninguém nunca saberia do curandeiro Hank, e que sangrava até a morte num beco. Ninguém se importava. Ele era só um figurante descartável na história do grande herói. A poça de sangue ao redor dele crescia. A chuva lavava suas lágrimas de desespero. Ele ia de base, ia arrastar para cima. Mas naqueles últimos momentos, a tristeza deu lugar a outra coisa. Um sentimento fervente, escuro, que queimava mais forte que a dor. Ódio. Um ódio tão puro e absoluto que parecia ter vida própria. Um ódio contra Valérius, contra o sistema, contra o mundo que o tratava como um verme. Se eu tivesse outra chance, ele sussurrou com seu último fôlego, eu faria todos eles pagarem. E ali, na poça de sangue e lixo, o verme morreu. Mas algo muito, muito pior estava prestes a nascer daquelas cinzas. O tutorial da vida fácil tinha acabado. O jogo, de verdade, estava só começando. Quando a luz se apagou para ele, o frio da morte abraçando cada osso, era para ser o game over. Fim de jogo. Arrasta para cima. Mais um figurante que não tancou o roteiro. Mas aí, o bagulho ficou doido. No meio da escuridão total, onde não devia ter nada, uma luz azul começou a piscar na frente dele. Não era a luz no fim do túnel, não. Era uma tela de erro. Sim, tipo a tela azul da morte do seu PC quando você instala aquele jogo pirata. E na tela, uma mensagem em vermelho piscava. Uma mensagem que não fazia o menor sentido. Notificação do sistema. Erro fatal no sistema. Trajetória de alma número 774 e corrompida. Iniciando protocolo de restauração de backup. Ponto de restauração. T-24 horas. Elian nem teve tempo de entender que porra era aquela. Um clarão branco engoliu tudo e... bam! Ele acordou ofegante com o coração parecendo uma escola de samba na final do carnaval. Ele estava na cama dele. Aquele quarto mofado e fudido que ele conhecia tão bem. O cheiro de remédio barato no ar, a luz do sol entrando pela fresta da janela. Ele olhou as próprias mãos. Sem sangue, sem feridas. E o mais importante, ele ouviu uma voz. Elian, você tá bem? Teve um pesadelo? Era ela, a irmã dele,
Lyra, viva, com aquele sorriso fraco, mas ainda um sorriso. A mente do Elian bugou completamente. Que palhaçada era essa? Pós-vida? Delírio? Ele olhou o calendário na parede. A data era de ontem. Ele tinha voltado 24 horas no tempo. A primeira reação foi um surto de esperança. Um milagre. O sistema, os deuses, alguém tinha dado a ele uma segunda chance. Agora ele podia salvar a Lyra. Ele podia impedir tudo. O pai estava on de novo. Ou era o que ele pensava. No primeiro loop, ele tentou ser o herói bonzinho. Saiu correndo pela cidade, invadiu a guilda e gritou a plenos pulmões. Valérius é um traidor. Ele vai roubar o Elixir. Ele vai me matar. O resultado? Os caçadores olharam para ele, um mísero ranquier, e caíram na gargalhada. Acharam que o coitado tinha enlouquecido pela pressão. Foi expulso e humilhado. 24 horas depois, o roteiro se repetiu e ele morreu no mesmo beco. Notificação do sistema. Iniciando o protocolo de restauração de backup. Ele acordou de novo. Ok, plano B. Ele não podia contar com ninguém. Ele tinha que pegar o Elixir e fugir com a irmã. Ele correu para o mercado negro, tentou negociar, implorar, mas ele era um rank e sem um tostão furado. Ninguém vende fiado para um futuro defunto. Ele falhou e morreu de novo, vendo Valérius rir da cara dele. Notificação do sistema. Iniciando o protocolo de restauração de backup. Acordou. A raiva começou a ferver. Foda-se o Elixir. Ele pensou. Eu vou tirar minha irmã daqui. Ele a pegou no colo e tentou fugir da cidade. Mas para onde um curandeiro fraco e uma doente terminal poderiam ir? Os capangas do Valérius os acharam em menos de 6 horas. Dessa vez, ele teve que assistir a irmã morrer na sua frente antes de ser apagado. Notificação do sistema. Iniciando o protocolo de restauração. Loop após loop. Tentativa após tentativa. Cada despertar era um novo soco no estômago. Ele tentou lutar. Foi esmagado em segundos. Ele tentou armar uma emboscada. Foi descoberto e torturado. Ele tentou chantagear um dos capangas. O cara riu e o matou mais rápido. Ele tentou dezenas de vezes. Em algumas ele durava 20 horas. Em outras, não passava de 20 minutos. A cada loop, a cada vez que ele acordava com o grito silencioso na gargalanta, a cada vez que ele via o sorriso inocente da irmã, sabendo que em poucas horas ela estaria morta de novo, algo dentro dele se quebrava. A esperança virou pó, a bondade virou uma piada de mau gosto. O desespero não era mais um sentimento, era o ar que ele respirava. Em um dos loops, ele simplesmente ficou parado. Não fez nada. Apenas sentou ao lado da cama da irmã e segurou a mão dela o dia inteiro, decorando cada detalhe do rosto dela. Quando os homens de Valérius chegaram para matá-lo, ele nem reagiu. Apenas fechou os olhos. A dor da lâmina já era familiar, mas o sistema não o deixava descansar. Notificação do sistema. Iniciando o protocolo de restauração de backup. Ele acordou de novo, mas dessa vez algo estava diferente. O desespero tinha virado uma coisa fria, gélida. O choro tinha secado. O coração, que antes batia em pânico, agora pulsava num ritmo lento e pesado. Ele olhou para a irmã dormindo e, pela primeira vez, não sentiu vontade de salvá-la, porque ele entendeu. Nesse sistema quebrado, nesse mundo de merda, ele não podia. Salvar era para os fortes. Salvar era para os heróis. E ele não era nenhum dos dois. Um pensamento sombrio, venenoso brotou no fundo da sua mente. Se não posso salvá-la, se o destino dela é morrer, então quem tirou ela de mim vai pagar. Não com a morte. Morte é pouco. Eles vão pagar com tudo. Aquele não era mais o Elian, o curandeiro bonzinho. Aquele era um homem que tinha morrido dezenas de vezes.
que tinha visto seu único motivo de viver ser arrancado dele de todas as formas imagináveis. A casca de boa pessoa finalmente rachou, e o que saiu de dentro era um monstro forjado no mais puro ódio. Um sorriso frio e medonho cortou seu rosto. O objetivo não era mais salvar. O objetivo era vingança. E foi nesse exato momento, no ápice da sua transformação, que o sistema, que até agora só tinha fodido com a vida dele, finalmente respondeu de uma forma nova. Uma janela azul, diferente de todas as outras, brilhou na sua frente. Um som familiar ecoou em sua mente. Ding! Notificação do sistema. Condições especiais foram atendidas. Os olhos de Elian se arregalaram. A notificação continuou e, meu amigo, essa aqui mudava o jogo inteiro. Traço de personalidade desespero absoluto evoluiu para ódio congelado, stat oculto desbloqueado, crueldade, nível de crueldade. 1. Efeito, causa dano mental e físico adicional a alvos que te traíram ou te humilharam. A eficácia de venenos, maldições e tortura é aumentada. O queixo do Elian caiu. Crueldade. Um stat? O sistema estava recompensando o ódio dele? Recompensando o seu desejo de destruir tudo e todos? Ele olhou para a janela do sistema, depois para as próprias mãos. Uma risada baixa, quase insana, escapou de seus lábios. Era isso. Esse era o bug na realidade. O mundo não queria heróis. O mundo respondia à força, à dor, à crueldade. O Elian que morreu no beco era um verme. O Elian que nasceu naquele loop. Ah, meu parceiro, esse era um demônio aprendendo as regras de um novo jogo. Aquele ciclo de fracassos não era uma maldição. Era um campo de treinamento. E o tutorial de ser um otário tinha acabado de terminar. Agora, a caçada ia começar. O desespero já era. A dor virou combustível. Agora, a única coisa que pulsava no coração daquele ex-curandeiro era uma palavra: vingança. E o primeiro nome na lista de alvos já tinha sido escolhido. O plano não era uma briga de bar. Era uma cirurgia. Fria, calculista e sem margem para erro. O Elian de antes teria corrido para cima com uma faquinha de pão e teria ido de base em 2 segundos. Mas o Elian de agora... Ah, meu amigo. O Elian de agora tinha o cheat code da vida. Ele tinha o reset. Primeiro loop. O modo Stalker tá on. Elian não foi pra porrada. Ele ativou o modo fantasma. O alvo era um tal de Garrick, o punho de aço. Um brutamontes rank B. Capanga pessoal do Valérios, que adorava quebrar as pernas de quem devia dinheiro pra guilda. Um cachorro leal e estúpido. Perfeito para ser a primeira peça a cair. Durante 24 horas, Elian não fez nada além de observar. Ele virou a sombra do Garrick. Anotou cada passo. O bar que ele frequentava, a rota de patrulha, a forma como ele coçava a nuca antes de arrumar briga, o exato momento em que ele dispensava os outros capangas para ir se divertir sozinho num beco. Elian não estava caçando um homem. Estava estudando um animal. E no final do dia, quando o loop resetou, ele tinha um dossiê completo na cabeça. O mapa da mina pro abate. Segundo loop. O laboratório do diabo. Agora vinha a parte divertida. Elian sabia que no mano a mano, ele não tancava nem um tapa do Garrick. Um rank I contra um rank B é piada. Então ele não ia lutar. Ele ia neutralizar. E para isso ele precisava da ferramenta certa. Usando o conhecimento de curandeiro que ele tanto odiava, Elian mergulhou no submundo da alquimia. Mas ele não queria fazer poção de cura, não. Ele queria veneno. Um veneno FDP, que não matasse, mas que paralisasse cada mísero músculo, que travasse a circulação de mana e transformasse o maior dos guerreiros numa estátua de carne. Ele foi numa lojinha de ervas obscura e comprou tudo o que precisava. No primeiro teste, a mistura explodiu na cara dele. Morte instantânea. Loop. No segundo,
O cheiro do veneno o fez desmaiar e ele foi comido por ratos. Loop. Ele morreu asfixiado, envenenado, queimado, umas 17 vezes. Mas e daí? Para ele, era só dar retry. Cada morte era uma lição. E depois de dezenas de tentativas, ele conseguiu. Um frasco minúsculo com um líquido quase invisível. Uma única gota era o suficiente. O veneno perfeito. Terceiro loop. A caçada começa. O pai tá on. O monstro não só saiu da jaula, como ele construiu a jaula para o outro. Beco escuro, o cheiro de lixo e desespero. O mesmo cenário onde o alien tinha morrido como um verme. Mas, dessa vez, os papéis estavam invertidos. Lá estava Garrick, o punho de aço, rindo enquanto intimidava um mercador qualquer. Forte, arrogante, um rank B no topo da sua cadeia alimentar. Ele se achava intocável. Foi aí que ele ouviu um passo. Das sombras surge Alien, magro, com as roupas surradas de um curandeiro rank E. Garrick olhou para ele e soltou uma gargalhada. Olha só o que o gato trouxe. O curandeiro de estimação do Lord Valérius. Perdeu alguma coisa por aqui, lixo. O mercador tremeu esperando que o rank B esmagasse o novato. Os outros caçadores que passavam pela rua nem olharam. Era só mais um rank, e prestes a aprender seu lugar. Mas o alien não respondeu. Ele só ficou lá, parado. E aquele olhar não era o olhar de um verme assustado. Era um olhar vazio, frio. O olhar de quem já viu o final do filme dezenas de vezes e sabe exatamente qual personagem vai arrastar para cima. Garrick sentiu um calafrio, mas seu orgulho falou mais alto. O que foi? O gato comeu sua língua? Se não vai sair, vou te tirar na porrada. Ele deu um passo à frente, o punho brilhando com mana de rank B, pronto para apagar o alien da existência. E foi aí que o mundo ficou em câmera lenta. Num movimento que ninguém conseguiu acompanhar, Alien avançou. Não foi um soco, não foi um chute. Foi um toque. Um toque sutil no pescoço de Garrick, com uma agulha minúscula entre os dedos. Zaz. Então Garrick piscou. É só isso. Ele não terminou a frase. Primeiro veio a dormência, depois a paralisia. Seu braço levantado congelou no ar. Suas pernas de aço viraram gelatina e ele desabou de joelhos, com um baque surdo. A mana que fervia em seu corpo simplesmente parou de responder. O gigante de aço tinha virado uma estátua de carne. Seus olhos se arregalaram em puro terror. A mente do Garrick bugou completamente. Ele não conseguia se mexer, não conseguia gritar, não conseguia usar uma única skill. Como? Como um rank... um curandeiro? Ele não tancou. O sistema de castas do mundo dele, a hierarquia de poder, tudo tinha sido quebrado bem na sua frente por um moleque que ele usaria para limpar as botas. Alien se aproximou, o rosto sem nenhuma emoção. Ele olhou nos olhos aterrorizados do rank B e pela primeira vez em muito tempo, sentiu... nada. Apenas o silêncio satisfatório de um plano executado com perfeição. E então, meu amigo, o som mais doce do universo ecoou na mente dele. Uma janela azul translúcida brilhou na sua frente, com uma notificação que mudaria tudo. O sistema mandou o papo reto. Um som familiar ecoou. Ding. Notificação do sistema. Você explorou uma falha na causalidade para subverter a hierarquia do sistema. Recompensa por exploit concedida. Título adquirido. Predador do paradoxo. Efeito do título. Suas ações contra alvos de rank superior têm chance de ignorar parcialmente a diferença de status. Alien deu um sorriso de canto. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele não estava só se vingando. Ele estava quebrando o jogo. Estava hackeando a própria realidade. Ele se abaixou, pegou a bolsa de moedas do Garrick paralisado e se virou para ir embora, deixando o gigante caído no chão,
um monumento vivo à sua nova filosofia. O caçador tinha virado a caça. O verme tinha se tornado uma serpente. Enquanto caminhava para fora do beco, deixando o mundo para trás em choque silencioso, um único pensamento cruzou sua mente. Isso foi só o aquecimento. Elian parou e pensou. Qual o meu maior poder? A volta no tempo. Qual a minha maior fraqueza? Eu sou um curandeiro rank e inútil. Um cara normal ia chorar com isso. Mas o Elian, a mente do maluco já estava em outro patamar. Ele olhou para a fraqueza dele e deu um sorrisinho de canto. Fraqueza? Não, é a camuflagem perfeita. Enquanto o mundo via um Zé Ninguém, ele começou a usar os loops de 24 horas de um jeito que ninguém jamais imaginou. Ele não estava mais treinando para lutar. Ele estava treinando para saber de tudo. Imagina o seguinte: uma reunião secreta entre duas guildas gigantes para combinar o preço dos itens de um portal. Elian entra na sala como o faxineiro, ouve tudo, leva um tiro acidental da segurança e... loop. Ele acorda 24 horas no passado, com cada palavra daquela reunião gravada na mente. Na semana seguinte, um traficante anônimo vaza essa informação e quebra as duas guildas. Ninguém entendeu nada. Outro dia, um nobre corrupto tá fechando um esquema sujo com um demônio num beco escuro. Elian, passando por ali como um bêbado qualquer, vê a cena, tropeça, o demônio arranca a cabeça dele e... loop. No dia seguinte, um dossiê anônimo com a localização do esconderijo do nobre e a fraqueza daquele demônio específico aparece na porta da guilda dos assassinos. O nobre foi de base. Elian estava transformando a morte em uma ferramenta. Cada arrasta para cima era um download de informações. Ele morreu centenas, talvez milhares de vezes só para coletar dados. Segredos de estado, rotas de contrabando, fraquezas de caçadores rank S, ingredientes secretos de poções lendárias. O cérebro dele virou o servidor mais bem protegido e letal do mundo. O stat crueldade dele subia a cada loop, a cada vida que ele tratava como um rascunho descartável. Mas informação sem ter como usar é lixo. Ele precisava de uma identidade. Um fantasma para assombrar o submundo. E assim nasceu o Mori. Para entrar no mercado negro, ele precisava de um produto. E ele usou sua classe de curandeiro de um jeito doentio. Ele passava um loop inteiro, 24 horas, só tentando fazer uma única poção de cura. Ele errava a fórmula, explodia o caldeirão, se envenenava, morria e voltava. De novo, e de novo, e de novo. No loop número 50, a perfeição foi atingida. Uma janelinha azul brilhou na frente dele. Um som familiar ecoou. Ding. Notificação do sistema. Habilidade de alquimia forçada desbloqueada devido à repetição extrema. Você criou. Poção de cura de grau médio. Qualidade perfeita. Efeito. Recupera 100% da vitalidade instantaneamente. Remove todos os status negativos abaixo do rank A. Uma poção dessas não existia no mercado. Era o tipo de item que decidia uma guerra. Com algumas dessas no bolso, ele entrou no lugar mais podre da cidade. O mercado negro, Ninho do Corvo. A fachada? Um curandeiro rank E, tremendo de medo, tentando vender umas coisinhas para pagar o aluguel. Os bandidos olharam para ele e riram. E, olha lá, um verme tentando ganhar uns trocados. Passa tudo pra cá, otário. Elian só deu um sorrisinho. No loop anterior, ele já tinha vindo aqui. E esses mesmos caras tinham roubado ele e o matado. Agora, ele sabia o nome de cada um, quem eles deviam, e que o chefe deles tinha uma filha doente que nenhuma poção normal conseguia curar. Ele calmamente tirou a poção perfeita do bolso. O brilho dela calou o beco inteiro. Os caras ficaram de queixo caído. Eles tentaram pegar à força, mas Elian só disse: Eu sei que a filha do chefe de vocês, o carniceiro, tá morrendo de necrose de mana.
Isso aqui pode salvá-la. O preço? Informação. Vocês vão me apresentar a ele. Agora. A mente dos caras bugou. Como um Zé Ninguém Rank, e sabia de um segredo desses. Eles não tiveram escolha. O carniceiro, um brutamontes Rank A, quase esmagou Elian só com o olhar, mas quando viu a poção e ouviu o que ela fazia, ele se ajoelhou. A vida da filha dele valia mais que todo o seu orgulho. A partir daquele dia, a lenda de Mori explodiu. Um traficante misterioso que só aceitava informações como pagamento. Ele vendia poções que pareciam feitas por um deus e informações que podiam derrubar um reino. Ninguém nunca viu seu rosto. As trocas eram feitas em locais abandonados, através de intermediários que morriam de medo dele. Guildas inteiras começaram a depender dele. Mori, preciso da rota de patrulha do Grifo de Aço. Mori, qual a fraqueza do novo Lorde Demônio que apareceu no Portal Vermelho? Mori, eu pago o que for. Me diga o maior podre do meu rival. E o Elian, por trás de tudo, só acumulava. Dinheiro? Virou trilhardário. Contatos? Ele tinha marionetes em todas as grandes guildas, no governo, na nobreza. Poder? Ele era o rei invisível do submundo. Enquanto a figura sombria de Mori fazia o mundo tremer nas sombras, o Elian continuava sua vida patética. Na guilda, os outros caçadores ainda zoavam ele. Ei, Elian, vai lá buscar um café pra gente, já que você não serve pra mais nada. E o Elian ia, com um sorriso humilde no rosto. Claro, sem problemas. Eles nem imaginavam que aquele peso morto tinha acabado de comprar a escritura da casa do pai daquele mesmo caçador, só para poder despejá-lo na semana seguinte por puro prazer. Em poucos meses, Elian, ou melhor, Mori, construiu um império nas sombras maior do que qualquer guilda jamais sonhou. Ele era um fantasma, um bug no sistema, um deus da informação disfarçado de verme. Mas um poder tão absurdo não fica escondido por muito tempo. Quando você faz barulho demais na escuridão, até os monstros que vivem lá acabam te notando. E uma certa caçadora, a única pessoa no mundo que realmente peitava o Valérius, começou a ouvir os boatos sobre um informante que beirava a onisciência. A lâmina fantasma estava vindo, e ela queria saber quem era o maldito fantasma que estava virando o jogo de cabeça para baixo. A caçada a Mori estava prestes a começar. Mano, vocês estão ligados naquele ditado? Quem mexe com fogo uma hora se queima? Pois é. O problema é que o nosso Elian não estava mexendo com fogo. Ele era o próprio incêndio. E quando você se torna uma força da natureza no mercado negro, acumulando uma fortuna que faria guildas inteiras tremerem na base, uma hora, alguém grande ia notar. E não era qualquer um. A gente tá falando da única pessoa no mundo que olhava pro herói número 1, o Valérius, e pensava: peita ou respeita? O nome dela? Selena. A lâmina fantasma. Rank SSS. A mulher era uma lenda viva, uma assassina cuja velocidade fazia a luz parecer uma tartaruga manca. Se Valérius era o sol, brilhando para todo mundo ver, Selena era o buraco negro que engolia tudo em silêncio. A rivalidade entre os dois era o maior show do planeta, e ela estava há anos, procurando uma brecha, um mísero arranhão na armadura dourada do Valérius, e nunca achou nada, até que os boatos sobre um tal de Mori chegaram aos ouvidos dela. Um fantasma que vendia informações com uma precisão que beirava o divino. Poções que pareciam ter sido feitas pelos deuses, tudo com 100% de acerto. Selena, a mulher mais cética do mundo, mandou seus espiões testarem o cara. Ela pediu a localização de um artefato perdido numa dungeon de Rank S. Em 10 minutos, Mori mandou as coordenadas exatas. Ela pediu a fórmula secreta de uma poção lendária. Em 5, a receita completa estava na mão dela. A mente da lâmina fantasma simplesmente bugou. Aquilo não era normal. Não era humano.
Era como se Mori estivesse olhando o futuro. Intrigada e com uma ponta de medo, ela decidiu fazer o pedido impossível. Usando um canal criptografado que custou uma fortuna, ela enviou a mensagem final. Mori, quero uma fraqueza. Uma única fraqueza de Valérios. O preço não importa. Do outro lado da tela, no seu esconderijo imundo, Elian leu a mensagem e um sorriso de puro veneno cortou seu rosto. Fraqueza? Cara, ele não tinha uma fraqueza. Ele tinha o dossiê completo. O manual de instruções de como quebrar o herói número 1. Ele passou dezenas, talvez centenas de loops morrendo e renascendo só para estudar aquele desgraçado. Ele sabia a marca da cueca que Valérios usava, o que ele comia no café da manhã, e cada podre, cada crime, cada segredo sujo que o herói escondia por trás daquele sorriso perfeito. Essa não era uma missão. Era a oportunidade que ele esperou a vida inteira. Ou melhor, as vidas inteiras. Selena esperava uma resposta em semanas, talvez meses. Ela recebeu em menos de 1 minuto. O pagamento primeiro, o valor é todo o seu orçamento de 1 ano. Os generais da Selena quase caíram para trás. Senhora, isso é um absurdo. É um roubo. Mas Selena não hesitou. Havia uma confiança na voz de Mori. Uma arrogância que só quem tem a carta vencedora na mão pode ter. Ela transferiu a quantia que poderia comprar um país pequeno. Naquele mesmo segundo, um arquivo chegou. Ela abriu o dossiê. E o mundo dela desabou. Não era uma fraqueza. Era um raio-x da alma podre de Valérios. Tinha tudo lá. Contratos com demônios, sacrifícios de caçadores novatos para roubar suas conquistas, a localização exata de cofres secretos com itens roubados. E o pior, detalhes sobre a família do Elian. A prova irrefutável de que Valérios sabotou o tratamento da irmã dele de propósito, só para manter o curandeiro Hank e sob seu controle. As mãos de Selena começaram a tremer. Ela, a lâmina fantasma, a mulher que não sentia medo, estava sentindo um calafrio na espinha. Isso não era espionagem. Isso era onisciência. Como? Como um Zé Ninguém do mercado negro sabia de coisas que nem as agências de inteligência do governo sonhavam em descobrir? Ela rolava o arquivo, e a cada linha, o respeito por Valérios virava nojo, e o interesse por Mori se transformava em pavor. Aquele dossiê não era uma informação. Era uma sentença de morte. Uma arma nuclear apontada diretamente para o coração do homem mais poderoso do mundo. Elian não deu a ela só uma fraqueza. Ele deu a ela o poder de destruir Valérios completamente, de arrastar o nome do herói na lama e transformá-lo em pó. E ele fez isso em menos de 1 hora. Nesse exato momento, enquanto Selena tentava controlar a respiração, uma janela azul brilhou na frente de Elian. Um som familiar ecoou. Ding. Notificação do sistema. Você concluiu uma transação de nível divino com um indivíduo de poder esmagador. Sua influência nas sombras atingiu um novo patamar. Título adquirido. O sussurro que derruba reis. Efeito do título. Alvos de alto poder são 30% mais suscetíveis às suas manipulações e informações. Elian sorriu. O sistema estava reconhecendo seu poder. Ele não precisava de força bruta, de mana infinita. A informação na mão certa era a arma mais letal de todas. Selena fechou o arquivo, o coração batendo como um tambor de guerra. Ela tinha o que queria, mas agora tinha um problema muito maior. Quem diabos era Mori? Um deus? Um demônio? Ou algo que o próprio sistema não conseguia entender? Ela sabia de uma coisa. Ela não era mais a cliente. Ela era uma peça no tabuleiro de alguém muito, mas muito mais perigoso. Ela enviou uma última mensagem, a voz trêmula. Quem? É você? A resposta de Mori foi curta, fria e final. Eu sou a consequência. Selena desligou o terminal. Ela olhou para o dossiê em sua tela,
a arma que poderia mudar o mundo. Ela não era mais a rival de Valérios. Agora, ela era a lâmina de Mori, uma aliada forjada pelo choque e pelo medo. E no seu quarto escuro, Elian olhava para o nome de Selena na sua lista de contatos. A peça mais poderosa do tabuleiro estava posicionada. A fase de planejamento estava acabando. O monstro não estava mais só saindo da jaula. Ele estava prestes a botar fogo no circo inteiro. A teia estava pronta. Agora, era só esperar a mosca dourada cair nela. E a queda. Ah, a queda seria lendária. Até agora, o Elian, nosso ex-curandeiro saco de pancada, já virou o Mori, o chefão do mercado negro, e botou a rank SSS mais braba do continente, a Selena, na coleira. Mas e o prato principal? E o Valérios, o herói número 1, o desgraçado que começou tudo isso? Ah, meu amigo, a cobrança para ele ia ser especial. Elian não queria só matar Valérios. Isso era fácil, era rápido demais. Ele queria desconstruir o cara, humilhar, fazer o mundo inteiro ver o sol da nação se apagar como uma velhinha de aniversário. E para isso, ele montou um plano tão complexo, tão detalhista, que faria qualquer gênio do crime parecer um amador. A primeira peça do dominó? Selena. Ele mandou o plano para ela, a lâmina fantasma. E agora você imagina a cena. A mulher que provavelmente derruba governos por hobby, a assassina mais temida do mundo, lendo o dossiê do Mori. A mão dela, que nunca tremeu nem na frente de um dragão, começou a suar frio. O queixo dela caiu. Ela não tancou a genialidade cruel do plano. Ela olhou para aquele pedaço de papel e não viu uma estratégia de assassinato. Ela viu a planta de um apocalipse pessoal, feito sob medida para um homem só. Naquele momento ela entendeu que Mori não era só um traficante de informações. Ele era um monstro, um demônio que jogava xadrez com a realidade. E qual era o plano? Veneno. Mas não um veneno qualquer que faz a pessoa espumar pela boca e ir de base. Não. Elian criou, usando os loops e o conhecimento que ele roubou do sistema, um veneno de mana indetectável. Essa belezinha não matava. O objetivo não era mandar o Valérios arrastar para cima ali, na surdina. O objetivo era muito, muito pior. O veneno agia como um parasita de energia. Ele entrava no corpo do alvo e lentamente, ao longo de meses, começava a corroer as fundações da mana do cara. Cada vez que Valérios usava uma habilidade poderosa, o veneno devorava um pedacinho da sua força vital. Por fora, ele continuava o mesmo. O herói número 1, forte, imbatível. Mas por dentro ele estava virando uma casca oca. O objetivo não era matar. Era deixar o boneco dele completamente nerfado pro dia do acerto de contas. Só que tinha um problema, né? Como diabos você envenena o homem mais protegido do mundo? O cara tinha provadores de comida, magos detectores, barreiras de proteção até no papel higiênico. Qualquer um que tentasse, ia de base na hora. E é aí que o poder mais quebrado do nosso prota entra em cena. O loop infinito. O pai tá on. Primeiro loop. Elian, como Mori, usou sua rede para subornar um dos cozinheiros do Valérios. O cara aceitou a grana, mas na hora H, tremeu na base e confessou tudo. Alarme disparado, esquadrão de elite na porta. Elian nem viu de onde veio a espadada. Morte. Ok, reset. Loop número 15. Ele mudou a tática. Contaminou um barril do vinho mais caro que Valérios bebia, direto na vinícola. O plano era bom, quase funcionou. Mas ele não contava com o mago pessoal do herói. Um velho chato que tinha a habilidade de paladar mágico absoluto e sentiu uma molécula de mana estranha no vinho. Morte de novo. Reset. A cada falha, a crueldade do Elian só aumentava. Ele não sentia frustração. Ele sentia prazer em encontrar as falhas. Loop número 48.
Ele percebeu que o ataque não podia ser direto. Tinha que ser na fonte, na origem de tudo. Valérius só comia carne de uma fera mágica específica, criada numa fazenda super protegida. O que Elian fez? Ele não envenenou a fera. Ele não envenenou a ração da fera. Ele foi mais fundo. Ele usou os loops para descobrir que a fazenda fertilizava o pasto com cristais de mana triturados. O maluco passou dezenas de loops estudando a rota de transporte desses cristais. Ele descobriu um entregador que tinha uma dívida de jogo, um guarda que dormia no serviço, um ponto cego na vigilância mágica que durava exatos 7 segundos. E num desses loops, ele conseguiu trocar um único saco de cristais de mana puros por um saco idêntico, mas com seu veneno indetectável misturado. Um grão de areia num deserto. E quando o plano perfeito finalmente se encaixou, sem nenhuma falha, sem nenhuma variável, o sistema, que até então só reagia aos seus feitos, pareceu reconhecer a beleza doentia da coisa toda. Uma janela azul, maior e mais brilhante que o normal, piscou na sua frente. Um som familiar ecoou. Ding. Notificação do sistema. Devido à sua execução de um plano de complexidade, paciência e crueldade sem precedentes, você ganhou o título exclusivo. O Arquiteto da Queda. O Arquiteto da Queda passivo. Seus planos de longo prazo têm 50% menos chance de serem detectados. Aumenta a eficácia de venenos e maldições aplicadas por você em 200%. Elian deu um sorriso de canto. O próprio mundo estava recompensando sua vingança. Com o plano masterizado e o buff do sistema, ele executou. Selena, usando a autoridade de rank SSS, facilitou a logística do transporte dos cristais. O veneno entrou na cadeia de suprimentos de Valérius. E então, começou a espera. Um mês se passou. Valérius solou um monstro rank S que apareceu na capital. O povo aplaudiu. Nosso herói está mais forte do que nunca, gritavam os jornais. Mal sabiam eles que, ao usar todo aquele poder, o veneno se ativou com mais força, corroendo sua mana por dentro. 2 meses. Valérius recebeu a medalha de Herói da Nação. Ele fez um discurso inspirador sobre força e justiça na TV. Elian assistiu de seu esconderijo, comendo pipoca, enquanto via a barra de HP invisível do seu inimigo diminuir um pouquinho mais. 6 meses. A teia estava completa. Cada refeição, cada poção de recuperação que Valérius tomava, continha uma dose infinitesimal do veneno do regressor. O herói se sentia um pouco mais cansado, mas seus curandeiros diziam que era só estresse. Ninguém, nenhuma pessoa no mundo, podia detectar o que estava acontecendo. Valérius era o sol no céu, o símbolo máximo de poder. Mas Elian era o eclipse. Um eclipse que foi planejado por meses, em centenas de vidas diferentes, e que ninguém, absolutamente ninguém, viu chegando. O palco para a maior humilhação da história estava montado. E o verme, meu amigo, estava prestes a subir para ser o diretor do espetáculo. A contagem regressiva tinha começado. E chegou o dia, meus amigos. O dia do juízo final. A cerimônia do Herói da Nação estava rolando, e o bagulho estava sério. O país inteiro parado. Todas as telas, todos os canais transmitindo a mesma coisa. Valérius, o herói número 1, o rank SSS, o sol da humanidade, subindo no palco. O cara estava no topo do mundo, banhado em flash de câmera, sorriso de propaganda de creme dental, acenando para a multidão que gritava o nome dele como se fosse um deus. E na mente deles, ele era o homem que solava portais de rank S antes do café da manhã. O protetor, o ídolo. Mal sabia essa galera que o ídolo deles tinha os pés de barro e o barro já estava começando a rachar. Enquanto Valérius discursava sobre honra, sacrifício e blá blá blá,
A gente precisa lembrar onde o nosso moleque estava alguns loops atrás. Jogado num beco, sem mana, sem vida, sendo comido por bicho. A diferença era tão absurda que chegava a dar nojo. O mundo celebrava o assassino, enquanto a vítima era tratada como lixo. Mas o jogo virou. No meio daquele salão de luxo, cheio de caçadores rank S, políticos e bilionários, as portas principais se abrem. Sem barulho, sem alarde. E uma figura solitária começa a andar pelo tapete vermelho. Não era um convidado da lista VIP. Não era um repórter. Era Alien. A galera olhou e a mente bugou na hora. Pera, quem é esse aí? Os sussurros começaram. Os caçadores mais velhos, que conheciam todo mundo, franziram a testa. As câmeras, por puro instinto, focaram nele. Ele não parecia um Zé Ninguém. As roupas eram simples, mas de um tecido caríssimo, feitas sob medida. O andar era firme, sem hesitação. E o olhar... aquele olhar não era de um curandeiro rank E. Era o olhar de um predador que invade o ninho do rival. Aí, um caçador rank A cutucou o outro. Mano, aquele não é o Alien? O curandeiro inútil da Guilda Fênix? O que esse verme tá fazendo aqui? A ficha caiu para todo mundo e o que veio em seguida foi desprezo. Risadinhas. Ha 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 ha. O que esse lixo tá fazendo aqui? Se perdeu no caminho da lanchonete? Segurança, tira esse rank e daqui antes que ele suje o tapete. A humilhação pública, que ele tanto sofreu, estava começando de novo. Mas dessa vez, tinha algo diferente. O pai estava on. E ele não se importava com a opinião de figurante. Lá no palco, Valérius parou o discurso. Ele viu Alien. Aquele sorriso perfeito dele vacilou por um milésimo de segundo. Aquele verme. O verme que ele esmagou pessoalmente. Como ele ousa aparecer no dia da sua maior glória. A raiva começou a subir, mas Valérius era um mestre em fingir. Ele abriu os braços com um sorriso falso de pena. Ora, se não é o pequeno Alien. Que surpresa! A voz dele ecoou pelos alto-falantes cheia de sarcasmo. Veio me parabenizar, meu jovem. Fico tocado com a sua persistência. Era a deixa perfeita. Valérius desceu do palco andando lentamente em direção a Alien. As câmeras o seguiram, prontas para filmar o herói da nação dando uma lição de moral num pobre coitado. Ele ia usar o Alien para mostrar o quão magnânimo ele era. O plano de Valérius era humilhá-lo na frente do mundo inteiro e sair como o bonzão. Péssima ideia. Valérius parou na frente de Alien, olhando-o de cima. A diferença de altura, de poder, de status era um abismo. Eu sei que a vida tem sido dura para você desde... Bem, você sabe. Mas invadir a minha cerimônia? Isso é passar dos limites. O mundo inteiro prendeu a respiração. A humilhação ia ser televisionada. Elian, que até então estava calado, levantou a cabeça. E pela primeira vez ele sorriu. Não era um sorriso de medo ou de desespero. Era um sorriso gelado, calculista. O sorriso de quem segura todas as cartas do baralho. Eu não vim te parabenizar, Valérius. A voz de Elian saiu calma, mas cortante como vidro. Eu vim cobrar uma dívida. O salão ficou em silêncio absoluto. A mente de todo mundo deu tela azul. Dívida? Que dívida um rank teria com o herói da nação? Valérius fechou a cara. O teatro acabou. Dívida, seu verme insolente. A única coisa que você me deve é a sua vida miserável. Ajoelhe-se e peça perdão, e talvez eu te deixe sair daqui andando. E para garantir, Valérius liberou um pingo da sua aura de rank SSS. Uma pressão esmagadora que fez os caçadores mais fracos no salão tremerem e suarem frio. Qualquer rank teria desmaiado ou se mijado na hora. Era o cheque-mate. Mas o Alien... Nada. O maluco nem piscou. Ele tancou a pressão de frente como se fosse uma brisinha de verão.
O corpo dele nem se moveu. Ele só continuou olhando nos olhos de Valérios, com aquele sorriso de predador. Aí, o queixo da galera caiu. Bugou geral. Os Rank S que estavam rindo agora estavam de olhos arregalados. Impossível! Como um Rank I aguentou a pressão do herói? Lá no canto, escondida nas sombras, a Selena, a lâmina fantasma, estava quase comendo o próprio punho de ansiedade e admiração. Ela sabia. Ela sabia que o demônio que ela contratou, o misterioso Mori, tinha acabado de tirar a máscara. O show ia começar. Valérios ficou chocado. Ele não tancou a reação do Elian. Aquele olhar não era de um fracassado. Era de alguém que via Valérios não como um deus, mas como um pedaço de carne. A fúria tomou conta dele. Você, como ousa me olhar assim? Valérios rosnou, o poder começando a vazar de seu corpo. Elian deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. A tensão no ar era tão grossa que dava para cortar com uma faca. Ele se inclinou e sussurrou, baixo o suficiente para só Valérios ouvir, mas o microfone de lapela do herói captou cada palavra e jogou para o mundo inteiro. O palco tá lindo, Valérios. As luzes, as câmeras, tudo perfeito. Elian fez uma pausa e seu sorriso se alargou. É o cenário ideal para sua execução pública. Naquele segundo, o inferno congelou. A frase ecoou por todo o país. O herói da nação, ameaçado de morte por um Rank I em sua própria cerimônia. A cara de Valérios passou de choque para uma fúria que distorceu seu rosto perfeito. O palco estava montado, as câmeras ligadas, o mundo inteiro assistindo. Valérios, o sol da nação, estava prestes a tentar esmagar um verme, mas ele não fazia ideia que o veneno que corria nas veias dele há meses já estava só esperando o comando para mandar o herói arrastar para cima. A humilhação não era pro Elian. A humilhação era para ele. E o show estava apenas começando. E o circo estava armado, família. Valérios, o herói número 1, com aquele sorrisinho de bosta estampado na cara, apontando pro nosso Elian e tratando ele como um inseto. O mundo inteiro assistindo, esperando o verme Rank e ser esmagado. Mas eles não sabiam de uma coisa. O roteiro daquele dia não tinha sido escrito pelo herói. Tinha sido escrito pelo regressor. Elian olhou para Valérios, sem um pingo de medo. Ele só levantou uma mão, como se tivesse segurando um controle remoto, e deu um sorrisinho de canto. Valérios, você se diz um sol que ilumina a nação, né? Que tal a gente mostrar para todo mundo a sujeira que fica na sua sombra? E foi aí que o bicho pegou. Os telões gigantescos atrás do palco, que antes mostravam o rosto heróico do Valérios, piscaram. Um chiado. E de repente, pá! A imagem mudou. Não era mais propaganda. Era a verdade nua e crua. Começou a passar uma gravação de áudio, a voz inconfundível do Valérios negociando com traficantes de artefatos proibidos. A galera no começo ficou tipo, que porra é essa? É montagem? Mas aí veio o próximo slide. Documentos. Contratos com assinaturas mágicas, provando que ele desviava dinheiro de guildas menores. Depois um vídeo, de uma câmera de segurança mágica, mostrando Valérios ameaçando um caçador mais fraco para roubar o crédito de uma dungeon. A cada nova prova, o silêncio da multidão virava um zumbido, um murmúrio de choque. O queixo de todo mundo foi parar no chão. Valérios ficou branco. O sorriso sumiu. Oh, que é isso? É falsificação! Um truque barato desse lixo Rank E. Ele gritava, mas a voz dele estava perdendo força, porque nos telões a prova final apareceu. Um registro detalhado de como ele sabotou a poção que deveria salvar a irmã do Elian, tudo para manter o monopólio de cura da sua guilda. A traição que começou tudo isso, agora exposta para milhões de pessoas. A mente da plateia bugou completamente. Os caçadores de alta classe, os políticos,
Os cidadãos, todos eles olhavam para os telões, e depois para o herói, e a admiração nos olhos deles virou nojo. Virou raiva. A estátua de ouro do Valério estava rachando na frente de todo mundo. E o herói número 1 não tancou a Exposed. Seu maldito! A mana do Valérios explodiu. Uma aura dourada, poderosa como o sol, envolveu o corpo dele. O chão tremeu. A pressão era tão absurda que os caçadores mais fracos na plateia desmaiaram. Ele ia apagar o Elian da existência. Ele juntou toda a sua força, o poder de um rank SSS, e avançou para transformar nosso protagonista em pó. Mas o Elian, ele nem se mexeu. Ele só observava, com um olhar frio, como um cientista olhando para um rato de laboratório. No momento em que Valérios deu o primeiro passo para atacar, algo aconteceu. Ele travou. Os olhos dele se arregalaram. Ele olhou para as próprias mãos e viu veias negras, finas como teias de aranha, começando a subir pelos seus braços. A mana dourada dele, que antes era um sol, começou a piscar e apagar. O que está acontecendo? Minha mana! Ele gritou desesperado. Elian finalmente falou com a voz calma, mas cortante como vidro. Faz meses, Valérios. Meses que cada poção que você toma, cada pedaço de bife de monstro que você come, cada gota de água que você bebe, tudo foi cuidadosamente preparado por mim. Um veneno de mana indetectável, acumulativo. E hoje, eu só apertei o gatilho. O motor de um carro de Fórmula 1 virando um motor de Fusca velho. O poder avassalador do herói número 1 simplesmente evaporou. Ele foi nerfado. Nerfado até o nível de um cidadão comum. Ele tentou forçar a mana, mas tudo que conseguiu foi tossir sangue negro no chão de mármore branco. E bem naquela hora, só pra fuder com tudo, uma janela azul piscou na frente do Elian. O sistema mandou o papo reto. Um som familiar ecoou. Ding. Notificação do sistema. Você executou com sucesso um ato de dominação contra um ser de poder esmagadoramente superior. Requisito secreto para a habilidade, dominância absoluta, passiva, foi cumprido. Seu stat oculto crueldade aumentou drasticamente. O pai estava on. E o monstro tinha acabado de sair da jaula. Lá do outro lado, a Selena, a lâmina fantasma, olhou para aquilo e o sangue dela gelou. Ela finalmente entendeu. O Mori não era só um informante genial. Ele era um demônio que planejava cada passo com milênios de antecedência. O dossiê que ele deu para ela não era uma arma. Era um convite para assistir ao show do camarote. Valérios caiu de joelhos, derrotado, humilhado. O poder, a fama, o respeito, tudo foi de base em questão de minutos. Ele olhava para o Elian, não mais com arrogância, mas com puro e absoluto terror. Elian caminhou lentamente até ele, o som dos seus sapatos ecoando no silêncio mortal da arena. Ele parou na frente do herói caído e tirou um objeto do inventário. Uma coleira de metal negro com runas que pulsavam com uma luz sinistra. Uma coleira de escravidão mágica. Você me tirou tudo, Valérios. Minha dignidade, minha irmã, minha vida. Agora eu vou tirar a sua liberdade, disse Elian, com a voz vazia de emoção. Não. Por favor. Qualquer coisa menos isso, implorou o homem que um dia foi o mais forte da nação. Elian se agachou e o sorriso dele voltou. Um sorriso que faria o próprio diabo sentir um calafrio. Você tem uma escolha. Aceite a coleira, ou eu faço com a sua família o mesmo que você tentou fazer com a minha. E acredite, eu sou bem mais criativo. Não havia mais para onde correr. O predador tinha encurralado a presa. Com as mãos tremendo, Valérios abaixou a cabeça. Foi o som da rendição final. Elian, sem nenhuma hesitação, prendeu a coleira no pescoço do seu antigo algoz. As runas brilharam intensamente, e um grito de dor rasgou o ar
quando a marca da escravidão foi queimada na pele de Valérius. O herói da nação, o sol que todos adoravam. Agora era propriedade de um curandeiro Hank E. Elian se levantou, segurando a corrente mágica que saía da coleira. Ele olhou para a multidão em choque, para as câmeras que transmitiam sua imagem para o mundo inteiro, e para seu novo escravo de joelhos aos seus pés. O sol tinha caído, e no lugar dele, uma sombra fria e calculista subia para reinar. A vingança estava completa, mas a expressão no rosto do Elian deixava claro. Aquilo era só o começo. O silêncio no grande salão era tão pesado que dava para ouvir a poeira caindo. Milhares de pessoas, os caçadores mais fortes do país, a imprensa, todo mundo com o queixo no chão, olhando para uma única cena. Elian, o cara que até ontem era um curandeiro Hank e inútil, segurava uma coleira, e na ponta dessa coleira, de 4, estava Valérius, o herói, o ídolo, o monstro. Agora, ele não passava de um cachorro. Clique. O som da trava da coleira mágica foi a única coisa que quebrou o silêncio, e esse som ecoou mais alto que qualquer explosão. A mente da galera simplesmente bugou. Os repórteres que estavam transmitindo ao vivo para o mundo todo esqueceram como se fala. As câmeras tremiam na mão dos operadores. Nos telões, o rosto de Valérius, antes cheio de orgulho, agora era uma máscara de choque, negação e puro, absoluto desespero. Ele tentou usar a mana. Nada. Tentou ativar uma habilidade. Silêncio. A coleira não só o prendia fisicamente, ela tinha selado completamente seu poder. O sol da nação tinha sido apagado. E o Elian? O Elian estava lá parado com uma expressão de tédio, como se tivesse acabado de levar o lixo para fora. Ele olhou para a multidão e a galera recuou. Sim, um exército de caçadores Rank A e S recuou diante de um curandeiro Rank E, porque naquele momento o rank não significava nada. O que eles viam era um demônio que tinha acabado de solar, sozinho, o pilar que sustentava o mundo deles. Nos camarotes de luxo, os mestres das outras guildas estavam suando frio. O mestre da guilda do Dragão Negro, um velho que já tinha enfrentado calamidades, tremia tanto que o charuto caiu da boca dele. Ele sussurrou para o seu vice. Que porra é essa? De onde esse monstro saiu? Todas as nossas informações diziam que ele era um lixo. O vice só balançava a cabeça, pálido. Todos os planos, todas as alianças, toda a balança de poder do mundo. Foi tudo pro ralo em menos de 5 minutos. O pai estava on e tinha acabado de virar a mesa do jogo. Mas a reação mais importante não era a deles, era a dela. Do outro lado do salão, escondida nas sombras, estava Selena, a lâmina fantasma. A caçadora Hank SSS, que rivalizava com Valérius. Ela tinha sido a peça central no plano de Elian, a ferramenta que ele usou para chegar até o herói. E até aquele momento, ela achava que era uma parceira de negócios. Ela achava que Mori, o informante genial, era só um cara esperto com bons contatos. Ah, coitada. Naquele instante, todas as peças se encaixaram na cabeça dela com a velocidade de uma bala. O dossiê perfeito. As informações que pareciam ter vindo do futuro. O veneno indetectável. A confiança absurda daquele homem no telefone. Não era inteligência. Não era uma rede de espiões. Era algo a mais. Algo que quebrava as regras da realidade. Selena sentiu um arrepio que nunca tinha sentido na vida, nem mesmo enfrentando o Lorde Demônio. Ela entendeu. Ele não previu isso, ela pensou, o coração batendo na garganta. Ele já viveu isso, várias e várias vezes. A ideia era tão absurda, tão aterrorizante, que ela quase caiu para trás. O poder de Mori não era informação. Era onisciência. Ele não estava jogando xadrez.
Ele era o dono do tabuleiro, movendo as peças como bem entendia. E ela tinha sido a rainha que ele sacrificou sem pensar duas vezes para dar o xeque-mate. Um misto de medo e uma fascinação doentia tomou conta dela. Peita ou respeita. Ela não tinha a menor chance de peitar. Só restava respeitar. E temer. De volta ao palco, Valérius finalmente saiu do choque. A humilhação se transformou em ódio puro. Ele rosnou, os dentes cerrados. Seu verme, imundo, eu vou te matar. Elian nem se mexeu. Ele apenas olhou para baixo para o homem que roubou a cura da sua irmã, que o traiu e o deixou para morrer num beco. E com a voz mais calma e fria do universo, ele deu sua primeira ordem. Ajoelhe-se. Valérius congelou. Seu corpo inteiro se recusava. Seu orgulho, sua história, tudo gritava não. Ele era Valérius, o herói. Eu disse, Elian repetiu, puxando a coleira com um leve solavanco que fez Valérius engasgar. Ajoelhe-se. A magia da coleira era absoluta. O corpo de Valérius traiu sua mente. Com um som de ossos estalando e músculos se rasgando de protesto, suas pernas cederam. Devagar, de forma agonizante, o herói número 1 se ajoelhou diante do curandeiro Hank E. Ele abaixou a cabeça derrotado. O mundo assistiu em silêncio mortal, o sol se pondo de joelhos. E foi aí que o sistema, que até então estava quieto, resolveu mandar o papo reto. Uma janela azul brilhante apareceu só para Elian. Um som familiar ecoou. Ding, notificação do sistema. Você cumpriu uma condição oculta. Domínio absoluto. Seu stat oculto. Crueldade aumentou drasticamente. Você ganhou o título Rei das Cinzas. Efeito do título. Alvos com moral ou determinação quebrada se tornam suscetíveis à sua vontade. A intimidação contra inimigos mais fracos é amplificada em 500%. Elian deu um sorriso mínimo, quase imperceptível. Rei das Cinzas. Ele gostou do som. Ele olhou para o seu novo título, depois para o seu novo escravo ajoelhado. O desprezo em seu olhar era total. Ele não sentia alegria, não sentia satisfação. Apenas um vazio gelado. Isso sem dizer mais uma palavra. Ele se virou e começou a andar para fora do salão. A corrente da coleira esticou, e Valérius foi arrastado pelo chão como um saco de lixo. A multidão abriu caminho como o mar se abrindo para Moisés. Ninguém ousava respirar. Ninguém ousava ficar no caminho. O antigo verme, o curandeiro inútil, o cara que foi de base num beco sujo, agora saía do palco da sua vingança, arrastando o homem mais forte do mundo como seu bicho de estimação. E enquanto ele caminhava, todo mundo ali entendeu uma coisa. O reinado do sol tinha acabado, e a noite escura e fria do Rei das Cinzas estava apenas começando. E o silêncio que ficou. Meu amigo, que silêncio! Imagina a cena, o maior evento do país, transmitido para o mundo inteiro. O herói no 1, Valérius, o sol da nação, ajoelhado no chão, com uma coleira mágica no pescoço. E quem está segurando a corrente? Elian, o ex-Hankie, o curandeiro que todo mundo chamava de lixo. O mundo inteiro simplesmente bugou. A galera que estava transmitindo ao vivo, as câmeras tremiam. Os repórteres que 1 minuto antes estavam babando o ovo pro Valérius, agora não sabiam nem o próprio nome. Nas ruas, o povo que assistia nos telões ficou mudo. O queixo de milhões de pessoas caiu ao mesmo tempo. Era para ser uma festa. Virou um velório. Ninguém tancou. E os outros caçadores de elite que estavam lá, os Rank S, os líderes de guilda, eles estavam se olhando, pálidos, suando frio. Cada um deles pensava a mesma coisa. Se ele fez isso com o Valérius, o que ele faria comigo? O medo, meu parceiro, o medo era palpável no ar. E a Selena, a lâmina fantasma, ela estava lá, de longe, escondida nas sombras como sempre.
E pela primeira vez na vida, a mulher que era o terror de qualquer um, sentiu um arrepio na espinha. Ela não estava olhando para um ex-curandeiro. Ela estava olhando para um monstro que usou o mundo inteiro como tabuleiro de xadrez, e ela, uma das peças mais poderosas, nem percebeu que estava sendo movida por ele. A mente dela deu tela azul, mas o Elian, ele nem deu bola para essa confusão toda. Para ele, o show já tinha acabado. Ele olhou para o Valérios no chão, tremendo de ódio e humilhação, e só puxou a coleira. Um puxão seco, sem emoção, como quem chama um cachorro desobediente. Levanta. A voz dele foi baixa, mas cortou o silêncio como uma navalha. Valérios, com os olhos injetados de sangue, tentou resistir, mas a coleira brilhou e uma dor insuportável o forçou a obedecer. Ele se levantou, de cabeça baixa, o símbolo máximo de poder, agora reduzido a um escravo. O sol tinha se apagado. Elian se virou, pronto para ir embora daquele circo. A vingança estava completa. O verme tinha devorado o leão. Mas foi aí, no exato momento em que o mundo ia explodir em caos, que tudo parou. O som sumiu. O vento congelou. As pessoas na multidão viraram estátuas, e na frente do Elian, uma janela apareceu. Só que essa não era azulzinha não. Era um vermelho sangue, que piscava como um alarme de fim de mundo. Uma notificação que não vinha do sistema normal. Vinha de cima. E o texto que brotou ali fez até o Elian, por um segundo, parar de respirar. Alerta de emergência. Anomalia detectada no usuário. 734. Elian. A tela piscou de novo, mais agressiva. A exploração contínua de brechas de regressão e a manipulação de parâmetros mundiais foram registradas pela vontade do sistema. O coração de qualquer um teria parado. Era isso. Ele foi pego. O hacker foi encontrado pelo admin do servidor. A mensagem final apareceu com letras que pareciam queimar na frente dele. Aviso final. O período de tolerância acabou. Suas ações a partir de agora serão monitoradas diretamente. Desafie a ordem estabelecida por sua conta e risco. A tela vermelha sumiu. E o tempo voltou ao normal. O barulho da multidão em pânico explodiu de uma vez. Mas Elian não ouvia nada. Ele estava parado, olhando para o lugar onde a mensagem tinha aparecido. Qualquer um teria se borrado de medo. Teria ficado de joelhos pedindo perdão para o Deus do sistema. Qualquer um teria entendido o recado. Fica quieto no seu canto, ou a gente te deleta. Mas o Elian que morreu dezenas de vezes, o Elian que sentiu na pele a injustiça desse mundo programado para esmagar os fracos, ele olhou para aquela ameaça invisível e deu um sorrisinho de canto. Um sorriso frio, cortante. Um sorriso de quem ouviu a melhor piada do mundo. Risco? Eles estavam ameaçando com risco um homem que já tinha perdido tudo 100 vezes? Ele ignorou completamente o aviso. Deu as costas para o palco, para a glória, para o caos. Puxou a coleira de seu novo bicho de estimação Rank SSS e começou a andar, sem rumo, em direção ao horizonte da cidade. Valérios, humilhado, perguntou com a voz rouca de ódio. O que você vai fazer agora? Você conseguiu sua vingança? Acabou! Elian parou por um instante sem se virar. Ele olhou para o céu, para aquele sistema que ousava ameaçá-lo, e respondeu, com uma voz tão calma que chegava a ser aterrorizante. Vingança? Ele riu baixo. Você acha que tudo isso, toda essa manipulação, todo esse plano, foi por vingança? Ele finalmente se virou um pouco, o suficiente para que Valérios visse o brilho predatório em seus olhos. Isso não foi vingança. Isso foi só o tutorial. Boom, meu amigo. O tutorial. O cara simplesmente solou o herói no 1 da nação, quebrou o sistema.
Humilhou o homem mais forte do mundo na frente de todo mundo e chamou isso de fase de treinamento. E com Valérios a reboque, como um troféu patético, Elian continuou a andar. Ele não estava mais fugindo do passado. Ele estava marchando em direção ao futuro. Uma guerra que ninguém sabia que existia estava prestes a começar. Não era mais sobre Valérios. Não era mais sobre sua irmã. Agora, a briga era com os deuses, com quem quer que tenha criado aquele sistema podre. O pai não só estava on. O pai tinha acabado de zerar o modo fácil e estava se preparando para começar a campanha no modo inferno. A primeira temporada termina aqui, galera. Mas a verdadeira caçada, a guerra contra o próprio sistema que rege o mundo, tá só começando. E a pergunta que fica é: o sistema vai ter que nerfá-lo ou vai ser obrigado a respeitar? Se você curtiu ver esse lixo virando Deus, se inscreve no canal e comenta aí se você quer a parte 2. TMJ e aquele abraço. A gente se vê na próxima temporada.